Fala pessoal, professor Marco Ferrari na área, dando continuidade aqui ao nosso estudo da administração, a continuidade à nossa correção da prova do TCE Santa Catarina. Nós falamos até a questão 79 ali, a questão da matriz SWOT. Eu havia comentado com vocês que a matriz SWOT iria cair, realmente caiu. Então vamos continuar trabalhando a partir de agora da questão 80. Lembrando que você tem aqui embaixo a prova, você tem o gabarito também aqui embaixo, gabarito preliminar. Você pode acessar aqui no nosso link e pegar a sua provinha, pegar o seu gabarito e acompanhar junto comigo. Já que eu estou fazendo a leitura da prova aqui, isso facilita bastante, certo? Aproveito também para deixar o canal do professor Marco Ferrari à disposição no YouTube, de onde sai esse vídeo, o meu Instagram e o Instagram da própria Editora Atualizar, também o canal da Editora Atualizar. Clique lá, entre nos outros professores, professor Wilson, professor Tanaka, professor Marcos, professor Washington. Você vai ter lá tantos outros professores para lhe ajudar a ser aprovado no concurso público. Foi mal nessa prova, pessoal? Não fique triste de maneira alguma. As provas servem para que a gente possa testar em que nível a gente está, quão próximo nós estamos da aprovação, certo? Aí você mantém o vem aprovação firme, que daqui um pouco ela chega. Fechou? Vamos lá! Com a finalidade de trabalhar medidas de desempenho necessárias ao cumprimento dos objetivos organizacionais, o gestor pode utilizar o Balance Scorecards para visualizar um conjunto de fatores críticos de sucesso por meio de diferentes perspectivas. Essa é a nossa questão 80, certo, pessoal? Certo. O que é o Balance Scorecards ou indicadores balanceados, né? Balance Scorecards é um conceito de Kaplan, indicadores balanceados. O que Kaplan visava? Kaplan visava justamente trazer outros componentes, outros indicadores que iriam facilitar o nosso entendimento sem perder a possibilidade de avaliar isso. Ele percebeu que antigamente somente era avaliado, o único fator crítico de sucesso que era avaliado era o aspecto financeiro. E aí Kaplan fez o seguinte, disse assim, não, existem outros aspectos, outros indicadores que podem ser utilizados. E se esses indicadores são utilizados, se a gente utiliza esses indicadores na hora de avaliar as condutas dentro da organização, a gente tem uma riqueza maior de percepção da organização. Então sim, a gente pode avaliar pelo Balance Scorecards, medidas de desempenho ligadas à cultura organizacional, ao aprendizado, ao cliente, às experiências e, claro, ao aspecto financeiro, certo? Então, certinha essa questão também. 81. A organização como função administrativa é o processo administrativo em que se define a estrutura com divisão de trabalho adequada para atingir os objetivos traçados no planejamento. Maravilha, pessoal! O próprio conceito de organização. Outra questãozinha também que eu cantei para vocês. A CESP gosta bastante de pegar uma das funções da administração e conceituar para a gente, tanto como certa ou errada, né? Conceituar de maneira correta nesse caso. A organização é o passo posterior ao planejamento, que tem por intenção desenhar a organização e descobrir como, com que ferramentas ela vai conseguir alcançar os objetivos que foram anteriormente planejados. Então essa assertiva está correta, certo? 82. Tanto na teoria clássica quanto na administração científica, a análise da estrutura organizacional é realizada da direção para a execução e da síntese para a própria análise, ou seja, de cima para baixo e do todo para as partes. Pessoal, na administração científica eu tenho um entendimento da análise para a síntese, certo? Das partes para o todo. E também o entendimento da execução para a direção. Preocupação de Taylor era muito mais na organização dentro do extrato operacional, enquanto Fayol tinha uma preocupação com a organização do extrato tático operacional. Então essa questão se apresenta como errada, certo? Questão apresentada 82 como errada. Caso decida departamentalizar sua organização para aumentar a cooperação interdepartamental e diminuir os níveis de especificidade do trabalho,
o gestor deverá adotar primordialmente a departamentalização funcional, na qual cada departamento corresponde a uma função principal. Cuidado com essa questão, pessoal. Eu acredito que é a questão que nós tivemos mais dificuldades, mais erros, tá? Mais erros. Porque o erro está bem conceitual. E o final está certinho em relação ao critério de departamentalização que ele utiliza, tá? Antes de mais nada, é uma questão errada, tá? A 83 ela está errada. Por quê, pessoal? Porque eu nunca vou departamentalizar visando diminuir os níveis de especificidade ou de especialização do trabalho. A departamentalização é justamente a divisão da empresa em departamentos que visam aumentar a especificação, aumentar a divisão do trabalho, certo? O conceito mãe da departamentalização é justamente o conceito de divisão do trabalho, Então, não há como. Por mais que no final ele tenha dado a expressão departamentalização funcional e tenha entregue o conceito certo de departamentalização funcional, mas só lamento, acertou no final, mas errou logo no início. Então, 83 está errado, certo? Show de bola. 84, essa aqui estava bem tranquila, né? Nos órgãos públicos, o processo de desenvolvimento de pessoas por meio de treinamento é dispensável? Errada também. Em nenhum lugar o processo de treinamento é dispensável, por mais que ele justificou aqui que uma vez que a aprovação do candidato em seleção por concurso público comprova que ele já possui as habilidades e competências exigidas para o exercício do cargo para qual foi aprovado. A gente vê academias de polícia, depois que o sujeito é aprovado nas carreiras policiais, né? E tantas outras estudos e academias que o cara mesmo, depois de ter sido aprovado no concurso público, passa para que ele possa aumentar, para que ele possa otimizar aí as suas capacidades e habilidades que são referentes ao cargo que ele vai exercer. Então, errada, claro, a 84, não há a possibilidade de eu desenhar nenhuma organização onde o desenvolvimento por meio de treinamento seja em algum momento dispensável, certo? Ok. Em uma situação de equilíbrio organizacional, a organização caracteriza-se como um sistema ao qual seus participantes concedem contribuições enquanto recebem incentivos proporcionais aos seus esforços de contribuição. Outro chute meu, outro chute no ângulo, falei que ia cair equilíbrio organizacional, é um conceito simples, é um conceito rápido, que você deve ter gasto 15 minutos para ler, mas que matou uma questão para você, deu um ponto a mais aí na sua prova. Certo, pessoal? É o próprio conceito de equilíbrio organizacional. Tá? Será que tá ficando bom para você ver esse azul? Vou pegar o outro aqui, voltei. Certo? Só para que talvez facilite um pouco mais o azul. Eu sei que o vermelho tá bem claro, mas às vezes o azul não aparece. Então já vou deixar aqui o outro azul. Então, o 85 correto é justamente o próprio conceito de equilíbrio organizacional, certo? 86. A gestão de pessoas relaciona-se à função de controle da administração, porque tem o objetivo de acompanhar as tarefas com base em indicadores, assegurar que elas sejam desempenhadas de acordo com os padrões e as políticas das organizações. Essa aqui, pessoal, a 86, é a única que eu acredito aqui que a gente possa ter um gabarito que sofra alguma alteração, tá? Então eu vou colocar o gabarito correto, que a banca trouxe, que é o gabarito correto, tá? Porém, deixo aqui um asterisco do lado dessa questão, porque eu vou deixar disponível para vocês uma possibilidade de recurso. Marco, você vai falar da possibilidade de recurso já defendendo a banca? Não, não é que eu vou defender a banca, é justamente o entendimento. Relaciona-se com a função controle é diferente de relaciona-se somente com a função controle, certo? Relaciona-se com a função controle, certo, relaciona-se com a função controle. Uma vez que acontece exatamente tudo isso, a gente avalia o funcionário, a gente vê se ele realmente atingiu os objetivos que foram planejados. Então relaciona-se, mas a gestão de pessoas, obviamente, é uma tarefa eminentemente humana. E qual
das 4 funções da administração, planejamento, organização, direção e controle, é a função eminente humana da administração. Estudo até do comportamento organizacional e que nós estudamos motivação, liderança e comunicação justamente dentro sobre o guarda-chuva dessa função. Direção, certo? Então estaria completamente errado se ele falasse relaciona-se essencialmente, relaciona-se unicamente com controle, não. A principal função na qual a gestão de pessoas se relaciona é justamente a direção, porém se relaciona com controle sim. Então vamos deixar aqui um modelo, né, de recurso. Como eu tive a possibilidade de fazer a prova, eu vou entrar com um recurso nesse sentido, mas você já deixo aqui uma posição provável da CESP, certo? Show de bola. 87. Ao analisar a viabilidade de um projeto, o administrador deve considerá-lo como atividade funcional da organização, realizada por encomenda, de caráter temporário e que deve resultar em múltiplos produtos de solução combinada. Aqui está o erro, tá? Resultar em múltiplos produtos? Não necessariamente, não deve ser de múltiplos produtos. A gente fala que existe um princípio da unicidade, né? O objeto, produto, serviço, produto no caso, que é o produto final de um projeto, ele é único. Não existe 2 projetos que visam a conclusão de um mesmo produto. Pode ser o melhoramento de um produto que já foi projetado, pode ser a reutilização de um produto que já foi planejado, mas a gente tem sempre a percepção de que não existe a possibilidade, existe a possibilidade, mas não deve ser múltiplos produtos, certo? É um único produto. Ok? 88. Na fase de concepção do projeto, essa para mim acredito eu que foi a questão mais difícil que a gente teve na nossa prova, tá? Salvo essa questão 86, que se a gente tivesse sacado a da banca, a gente conseguiria matar com facilidade, a 88 em questão de conceito é a mais difícil, tá? Na fase de concepção do projeto, são apresentadas a ideia inicial e a proposta básica, que servirão de base para a fase de estruturação. Nesta fase de estruturação, são definidos os objetivos e os recursos necessários, as expectativas do resultado e a equipe de trabalho. A primeira parte está certa, tá? Até o ponto e vírgula aqui. São apresentadas a ideia inicial, a proposta básica, que servirão de base para a fase de estruturação. Nesta fase de estruturação, são definidos os objetivos e os recursos necessários? Ainda não, tá? É na fase posterior à fase de estruturação. Na fase de estruturação, a gente ainda está trabalhando com a base da concepção. E importante, tá? A concepção, sim, ela serve de base para a estruturação, mas muitas vezes elas acabam acontecendo no mesmo momento, ok? Então, por isso que torna ela errada. Então, a questão 88, assim como a própria banca diz, ela está errada. 88, errada. E aí vamos para as nossas 2 últimas, bem tranquilinhas, né? Bem tranquilinhas. O fluxograma, ferramenta comumente utilizada no mapeamento de processos, facilita a visualização do processo e evidencia as relações entre seus elementos ao descrever graficamente um processo existente ou um novo proposto, né? O processo existente acontece na fase as is e o novo processo acontece na fase to be, esse desenho do fluxograma que aparece lá quando a gente fala de organização assertiva correta. E a última e derradeira questão da nossa área, 90, para controlar a qualidade de seus processos de serviço, uma organização pode utilizar o controle estatístico de processos, obviamente, pelo qual se evidenciam desvios ou tendências a desvios de processos. Claro, Schwartz é o pai do controle estatístico da qualidade, foi um dos criadores, junto com um sujeito chamado Deming, William Deming, e ele falava lá sobre o controle estatístico dos processos, onde você vai buscar encontrar o quê? Não o fato de etapa em etapa, mas você tentar controlar no processo quando que eu tenho desempenhos que são
muito discrepantes, certo? Existe a possibilidade do erro? Existe, mas esse erro tem que estar controlado, certo? O objetivo aqui não é a gente eliminar o erro, mas sim a gente controlar ele dentro de uma margem que seja cabível para o consumidor, para o cliente final, que é para quem os processos são desenhados. Fechou, galera? Como fomos? Muitas discussões aqui, como eu falei para vocês, a 86 e claro, a 88 para mim foi a mais difícil, então eu não coloco asterisco pela questão de uma possibilidade de recurso, mas por ter sido a questão que eu acreditei ser a mais difícil. A 86 teve esse debate relacionado à fase de direção e a função de direção e a função de controle, certo? Continuem aí ligados no canal, continuem aí ligados na Editora Atualizar. Muito obrigado. Qualquer dúvida, pessoal, meu e-mail está aqui embaixo, professormarcoferrari@gmail. Você pode mandar um e-mail aí para mim, qualquer dúvida que você tiver. Valeu, um abração do professor Marco Ferrari e até mais. Tchau, tchau.